Ok. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa live Masculinidades em Pauta, uma conversa necessária. Sou a professora Rosane Bon e estou à frente do Departamento de Educação Inclusiva da Pró-Reitoria de Ensino do IFSUL. É um grande prazer estar aqui em mais um evento do IFSUL que trata de educação inclusiva. A minha fala nessa abertura, né, é breve, porque nós temos muitas ideias para discutir, para debater, para trocar sobre o tema, e ela vem no sentido de acolher a todos que se fazem presentes. Este momento, ele foi pensado como um espaço de comunicação, promovendo momentos de escuta, de fala, de debates, de reflexão, né, sobre as diferentes formas de masculinidades que foram construídas e reforçadas em nossa sociedade e que vêm sendo problematizadas a partir de estudos e pesquisas muito necessários, é importante dizer, principalmente em ambientes acadêmicos, né? Sabemos que, historicamente, a masculinidade é normatizada branca, heteronormativa e cis, e que influencia o funcionamento social, concedendo diversos privilégios para os que se mantêm no padrão. E, justamente por isso, já se tornou pauta necessária nas discussões sobre gênero. Para nossa instituição, então, principalmente, neste momento, é um estudo e um debate profícuo, porque estamos construindo a nossa política de prevenção, enfrentamento e erradicação de assédios e violências no IFSUL. E traz a parceria com os núcleos, né, tanto o núcleo de gênero e diversidade, quanto o núcleo de apoio às pessoas com necessidades específicas, tanto quanto o núcleo de estudos afro-brasileiro-indígenas, porque são muitas e diferentes formas de assédios e violências. Então, necessário esse debate e, principalmente, a participação, a representatividade desses núcleos. Dando continuidade ainda nessas temáticas, nós temos o grupo de trabalho do Núcleo de Gênero e Diversidade, que traz a representatividade de todos os campos do IFSUL, que começa agora em julho, que vai perdurar todo o semestre, agora, o segundo semestre de 2021, e é um projeto que se chama No GEDES, Conexão no GEDES, em conversas desconstrutivas. Então, tem diversas temáticas, como feminismo, LGBTQI+, violências de gênero, gênero e sexualidade, saúde, mulheres inspiradoras, representatividade transgênero na educação, enfim, muitos momentos de escutas, muitos momentos de debates extremamente importantes para a nossa instituição e a nossa comunidade acadêmica. Na verdade, são muitos temas ainda que temos que debater, né? Bem, então, neste momento de abertura, dando prosseguimento, eu passo a palavra para o nosso reitor, o Flávio Barbosa Nunes, que vai fazer uma fala para nós. Flávio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rosana, boa noite a todas e a todos. Deixar nossa saudação, então, ao nosso... Foi dia 24 de maio, né? Vamos conversar sobre violência e machismo, foi a temática daquela noite. E assim, vamos procurar, né, os UGEDs aí tem uma proposta de uma programação para o restante do ano, para a gente continuar esse trabalho de conscientização e de sensibilização da nossa comunidade acadêmica, no sentido de sermos cada vez mais inclusivos e de aceitarmos e compreendermos toda a diversidade da nossa sociedade e da nossa instituição. Então, eu quero deixar aí um abraço para cada um e para cada uma e desejar uma ótima live, uma ótima caminhada de continuidade nesse nosso trabalho aí. Um abraço, uma boa noite para cada um e para cada uma, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Flávio.
Bem, gente, então, na continuidade, né, de antemão, eu agradeço a presença do Dr. Jaime Bezerra do Monte e do doutorando Antônio Jefferson Barreto Xavier. Sejam bem-vindos ao IFSUL, é uma honra tê-los conosco nesta noite. Registro aqui também o nosso agradecimento à equipe de tradutoras e intérpretes que irão atuar, Ana Lu, Daiane, Elisa e Cibele. E agora, nesse momento, para dar início, então, aos trabalhos, passo a palavra para a nossa colega Eugênia de Oliveira, psicóloga do campus KVG, e ao nosso colega André Nogueira, professor do campus Pelotas, que irão, né, como mediadores, conduzir os próximos momentos. Um excelente evento para todos nós. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente. Tivemos uma live no mês passado e agora dando continuidade, então, a esse debate, né, que tão bem colocou, né, o nosso reitor e a Rosane, que faz parte, então, né, dessa construção, dessa política de combate a violências, de enfrentamento a violências e assédios dentro da instituição. Então, cada mês, né, em parceria com os núcleos, no GED, NEABI, NAP, nós vamos estar discutindo, então, uma temática, né, envolvendo, né, masculinidades, violências, feminismos, entre outras, LGBTQI+, entre outras, né, que vão estar sendo divulgadas para toda a nossa comunidade acadêmica, o público externo. Então, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos, né, nossos intérpretes também, né, é um prazer estarmos aqui hoje. Sejam bem-vindas também. Bom, pessoal, nesse momento, eu vou chamar o Dr. Jaime Bezerra Dumont. Vou explicar para vocês um pouquinho como vai funcionar a nossa dinâmica da noite de hoje, tá bem? Nós vamos ter duas apresentações, tá? O Dr. Jaime e o Antônio Jefferson Barreto Xavier, tá? Cada um deles irá falar 25 minutos e após nós iremos abrir para as perguntas do público, tá bem? O Dr. Jaime Bezerra do Monte é mestre em psicologia pela UFSC, doutor em educação, psicologia da educação pela PUC de São Paulo, psicólogo pela Universidade Estadual de Maringá. Ele trabalha há 21 anos na docência no ensino superior, em nível de graduação e pós-graduação no estado de Santa Catarina. Possui 24 anos de experiência na área de psicologia clínica e experiência de 5 anos em psicologia escolar. Desenvolve estudos na área de desenvolvimento e masculinidades. Professor efetivo da Universidade de Palhoça e ministrou também aulas na UFSC e na UDESC. Seja bem-vindo, Dr. Jaime Bezerra Dumont. É um prazer recebê-lo aqui na noite de hoje. Fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela apresentação, professora Eugênia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite, é um prazer, é sempre bom falar do trabalho que desenvolvo em termos de pesquisa e construção do conhecimento, né? Novamente, muito obrigado pelo convite, estou à disposição para iniciar a fala. Ok, eu vou fechar a minha câmera agora e vou passar o material visual aqui. Ok. Vamos aguardar um pouquinho. Apareceu o slide. Bem, enquanto o slide está em processo, eu gostaria de introduzir a minha fala, que eu acho que se faz necessária nesse momento, nesse contexto histórico. Eu estudo masculinidades, né?
E o fato de eu estudar masculinidade voltado para o homem hétero e cisgênero, né, não exclui a ideia de que todo agressor ou agressora, seja em quaisquer circunstâncias, devem ser punidos na forma da lei, né? Também eu devo falar que o lugar dos meus estudos é dentro das teorias psicológicas. Eu acabo dialogando com o gênero em virtude do tema, né? Mas o meu foco não são os estudos de gênero, ok? Aliás, a discussão de gênero hoje é uma discussão necessária, mas eu faço um recorte para discutir masculinidade, ok? Pode passar o slide, por gentileza. E aí... Só um momento aqui, de problemas técnicos. Ok. E aí, enquanto se processa o slide, eu quero falar que o primeiro slide fala disso, da minha trajetória, como eu cheguei a estudar masculinidade. Como psicólogo, na clínica, eu atendi, ao longo da minha carreira, mais mulheres do que homens. A partir dessa vivência, eu comecei a observar que os homens procuram bem pouco a saúde preventiva, né? E comecei a me questionar por isso. Outro fato que me levou a estudar masculinidade é que o homem, no contexto do setting terapêutico, dentro de um processo de tratamento psicológico ou de análise, o homem sempre tem maior dificuldade em localizar suas emoções, expressar suas emoções. Lhes falta um vocabulário para definir seus sentimentos. Isso me chamou a atenção, né? Um outro motivo que me levou a estudar foi que eu trabalhei também junto da clínica, como voluntário, no amparo a mulheres vítimas de violência. E uma das coisas que eu observei é que você empodera a mulher, mas o homem continua igual. Não dá para mexer só num dos polos. Nós temos que buscar o equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre os polos, né? E aí não tem como você somente empoderar a mulher e dizer que ela estará protegida de qualquer outra violência. Não, a mulher ela está empoderada, mas na sociedade que nós vivemos, o homem continua com a força, né? E aí vem aqueles sentimentos femininos de impunidade, de cumplicidade masculina e tudo aquele discurso que nós sabemos. E aí eu comecei a pensar que era preciso lançar um novo olhar ao homem e à educação masculina. E esse novo olhar na busca de desconstruir, né, essa apropriação do patriarcado e do machismo, né, ao longo da história, né, especialmente pelos homens, né? Então, outra coisa, eu vi na prática 3 experiências que eu vou contar para vocês. Acompanhem comigo o slide. João, de 75 anos, representante comercial. Devo dizer para vocês nomes ilustrativos, né? São nomes que eu dei para que pudesse ficar didático, né? O trabalho. João, 75 anos. Uma vez eu estava em um restaurante e o restaurante estava lotado, tinha uma fila muito grande, eu estava trabalhando, né? À noite, dando aula numa pós-graduação, e eu observei que tinha um senhor em pé e eu estava sozinho à mesa. E aí eu falei para o garçom, olha, se aquele senhor, dado a idade, dado tudo aquilo, né? Isso deve ter uns 10 anos, 12. Se ele não se importar em dividir a mesa comigo, né? Aí o senhor agradeceu e sentou. E aí na conversa, no diálogo, aquele diálogo masculino, aquela coisa de, né? Ele vira para mim e fala assim, eu admiro a sua geração.
A sua geração tem coragem de separar de um casamento. Ele falou, a minha não. Né? E ele me contou a história dele. Ele ficou 47 anos num casamento, que nem ele nem a esposa foram felizes, ele era viúvo, por honra. Porque a educação dele é que um homem honrado não abandonava a família, que um homem honrado... Né? E aí ele foi me narrando toda a trajetória dele. Ali eu vi um sofrimento. Ele falou, vocês são corajosos, vocês podem se separar. Né? Uma outra coisa que me chamou a atenção, que dentro dessa ideia de honra e de masculinidade, ainda hoje é delegado ao homem a responsabilidade de ser o provedor da família. E o homem se apropria ainda dessa ideia, mesmo com a mulher no mercado de trabalho, mesmo com a mulher autossuficiente, mesmo com a mulher que gerencia a sua vida financeira, social, a mulher e o homem numa parceria. Ainda se o homem, ou depender da mulher, ou se ele não trabalhar, ele é questionado enquanto homem. Né? E o sentimento ainda, né? Se ele fracassa, fracassa toda a família. Não é um fracasso só dele, é o fracasso de todos. E aí, novamente, vem um sofrimento psíquico. Outra coisa que me motivou a estudar, como professor, em 2007 exatamente, eu ministrava aula e eu dei um trabalho em sala de aula para os alunos, e os alunos colocaram os notebooks sobre a mesa, e eu dei um trabalho em dupla. Quando eu fui passar numa carteira, num espaço que tinha 2 alunos trabalhando, o João e o João, jovens de 23 anos, eu enrosquei meu pé no fio do computador e puxei o computador. E aí eu virei e falei, garotos, desculpem, guris, me desculpem, quase quebrei o seu computador, me dirigindo ao João. Aí ele me falou, não, professor, o computador não é meu, é dele, pode quebrar. E eu falei, como assim? E ele falou, não, professor, eu estou brincando. Aí o João abraçou o João. Ele falou, não, professor, ele sabe que eu amo ele. Não é que eu não quero o mal dele. E me chamou a atenção, no ouvido de psicólogo, ele sabe que eu o amo. E eram 2 garotos, jovens heterossexuais, e expressando o afeto na palavra, né, no verbo amar. O que era uma coisa completamente diferente da minha geração. E o outro, o João, de 36 anos, né, tive contato com esse rapaz, e numa conversa ou outra, você sabe que quando você está num lugar de psicólogo, as pessoas sempre se sentem um pouquinho mais relaxadas para contar coisas. E nesse ínterim, esse jovem atleta, campeão e etc., e ele me confessou que ele tinha tido um casamento de 9 anos, que ele amava a mulher, mas que a mulher não queria prosseguir o casamento, e eles se separaram. E ele estava sofrendo com a separação, e já tinha alguns meses, e ele não conseguia se relacionar sexualmente com uma mulher mecanicamente, ele só conseguia se relacionar com afeto. E ele me perguntou, eu tenho um problema? Eu falei, nenhum problema. Né? E isso me chamou a atenção, que é a desconstrução do macho potente viril a todo preço, a qualquer custo. Era uma outra percepção de si e do seu corpo, mas trazia o sofrimento psíquico, que era o medo de estar com um problema. E, na verdade, falei, não, se você reconhece o seu corpo, e você respeita o seu corpo, e você respeita os seus afetos, você vai ver o momento certo, quando tiver tudo certo, vai ficar tudo tranquilo. E ele falou, que bom, né? E eu me senti meio como falando, poxa, esse rapaz, ele levou tanto tempo para falar, por quê? Porque existem conversas que são proibidas no universo masculino. O medo da desmasculinização, né, é muito complicado entre os homens. Outro slide, por favor. Obrigado. Então, aqui eu trago para vocês o lugar teórico que eu falo. Eu chamo de convergência epistemológica, porque eu busquei uma zona de confluência, né, ou uma zona de intersecção entre a teoria histórico-cultural do Vygotsky e a teoria do Carl Gustav Jung, psicologia analítica. Por que eu procurei essa convergência?
E por que eu estou chamando de histórico-cultural? E muitas pessoas falam sócio-histórico. Eu chamo de histórico-cultural porque, da vertente teórica que eu estudo, a teoria histórico-cultural começa com Vygotsky, mas tem outros autores, Alex Leontief, Rubinstein e outros pesquisadores. Então, é nesse sentido. Então, qual é o ponto de convergência dessas duas teorias? Ambas colocam o sujeito no coletivo. A teoria histórico-cultural do Vygotsky vai dizer que nós somos determinados pelo meio social, pela cultura, que o nosso psiquismo é determinado pelo meio social e pela cultura. O Jung, ele vai afirmar que nós temos um inconsciente coletivo, no qual existem os arquétipos, né? E os arquétipos não resolvidos, eles viram complexos e viram problemas psicológicos. E aí, nessa construção de masculinidade, né, como é que esse homem se constrói? Outro slide, por favor. E aí, entramos na constituição da masculinidade. Primeiro, do ponto de vista psicológico do Vygotsky, o psiquismo ele é formado por mediação social. Tá? O que é a mediação social? Né? A mediação social é todo o processo de conhecimento acumulado que nós nos apropriamos ao longo da história. Nós temos duas formas de mediação social. A mediação instrumental e a mediação simbólica. A mediação instrumental é como nós estamos aqui. Entre nós, existe um instrumento tecnológico que nos permite trocar informações e participar do contexto histórico. A mediação simbólica é de aprendizagem de afetos, de linguagem, né, que nos apropriamos. E aí nós vamos ter dois tipos de mediação. A mediação espontânea, que nós nos desenvolvemos, e a mediação sistematizada, que é pelo processo educativo. O processo de apropriação dos signos símbolos e geram uma malha simbólica, que é o psiquismo do homem. Tá? Essa malha simbólica, ela é a base e o motor para a subjetividade do homem, ou seja, o psiquismo, o funcionamento do homem. O homem, ele age no meio, ele objetiva, ele faz objetivação no meio social a partir das suas apropriações e do conhecimento mediado, da constituição do seu psiquismo. Então, se o homem objetiva afeto, se o homem se apropria do afeto, se há mediações afetivas, a subjetividade dele vai ser constitutiva de afeto, logo ele vai objetivar afeto no meio social e cultural. Ok? E aí, nós entramos na questão de que, ao longo da história, né, a mediação social do que é ser homem está calcada no patriarcado e no machismo. Está calcada, está construída, né, sobre uma estrutura, né, ainda, entre aspas, de superioridade do homem heterossexual branco sobre as demais expressões afetivas de gênero. Né? Nesse sentido, né, o homem ele se apropria de força. Né? O que é passado culturalmente? Que um homem tem que ser força, ele não pode ser covarde, ele tem que ser honra, ele tem que ser sexualmente vigoroso, potente sexualmente e jamais negar o desejo, a sua sexualidade, ou até mesmo se autoprovocar, porque isso faz parte do masculino. E aí, o feminino nesse contexto, ele é apropriado, né? Como o feminino o conhecimento do feminino e como o feminino vem sendo compreendido ao longo da história, né? E o feminino compreendido ao longo da história, eu posso passar para vocês na literatura, por lerem as bacantes, né? Do Ésquilo, acho que 406 a.C., o prazer, né, das mulheres que cultuavam Dionísio, né, é cessado pela punição. Né? As bacantes cultuavam Dionísio numa caverna
taverna, e lá elas bebiam o vinho do prazer, né? E se divertiam, né? E a mulher não podia fazer isso no contexto da peça. E aí, o final, o sofrimento feminino é que a Ágava arranca a cabeça do próprio filho alucinada pensando que é um leão. Ó, o prazer, a expressão do feminino é negativo porque é contrário à maternidade. Aí nós vamos lá no Hamlet de Shakespeare, em que Gertrude, a mãe de Hamlet, é chamada de frívola. Aí já na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Aí nós vamos ter a Nora do Ibsen, né? A personagem Nora, que eu chamava de passarinha, porque ela não tinha inteligência e a mente dela era como de uma criança, então ela não podia tomar decisões. Então a literatura nos ilustra esse feminino. Nós somos mais longe, né? Entre os imperialistas. Foi a Eva que tirou o homem do paraíso. A questão de Dalila, o negativo. Nós vamos ter a mulher de Ló, que olha para trás e vira uma estátua. Nós vamos ter Dalila, que trai. Nós vamos ter Salomé, que pede a cabeça de João Batista. Trago isso para vocês para ilustrar. E na Idade Média, as mulheres que tinham conhecimento de ervas, de alquimia, eram consideradas bruxas e foram queimadas. Então, o feminino ele vem sendo apropriado de duas formas, né? E nesse sentido, a mulher e a louca, a estável e a prostituta, sempre em polos que colocam a mulher, ela só é possível submissa, como a raiz térmica e todas as outras mulheres, certo? Outra, então, o feminino, ele aparece no contexto das apropriações culturais como negativo. Né? E aí, na visão do homem, expressar o feminino ou qualquer coisa é expressar um negativo. Entendem? E é aí daí que vem as discussões de que o ódio do feminino leva à agressão, que a raiva é do feminino, que se veste o feminino. Ok? Além da mulher como objeto, né? A mulher como objeto sexual, a mulher como objeto, principalmente sexual. Né? Então, se observar o comportamento masculino, é a procura de sexo, ele é um predador à procura do sexo. Ok? E a masculinidade constituída dessa forma. E essa masculinidade constituída dentro desses padrões gera no homem limitações sérias, dificuldades, né, que não são boas nem para as mulheres, nem para o próximo slide, por gentileza. E aí, nesse sentido, o corpo masculino é constituído, e o homem se apropria da masculinidade, o corpo masculino ele é construído para o sexo. Jaime, desculpa te interromper, só um minuto. Para o trabalho. O corpo masculino... Jaime, não, nós estamos com um problema de áudio, eu não sei se o pessoal está percebendo, mas está cortando bastante a tua fala. Eu vou te passar, de repente, uma orientação para ver se melhora um pouquinho. De repente, tu tirar o teu microfone e falar sem o microfone, talvez melhore, não sei, o que tu achas? Deixa eu ver, como é que está agora? Ok? O pessoal está achando que é o sinal, talvez mesmo. Vamos tentar, vamos continuar, vamos ver. Qualquer coisa eu te dou um retorno novamente. Espera aí, tirei o microfone. E agora? Agora parece que está melhor. Então, vamos tentar sem microfone um tempo, pode ser? Claro, tranquilo. Então tá, desculpa interromper, obrigada. Imagina. Ok? Ouvindo então? Perfeito? Então, o que é o corpo masculino?
O corpo masculino ele é constituído para o sexo, o trabalho e o esporte. O corpo masculino é significado nessas 3 esferas. Dificilmente o corpo masculino é trabalhado para a compreensão e a apropriação, né, dos seus sentimentos, dos seus afetos. Nesse sentido, né, por que isso ocorre? Ocorre pela forma que o homem é educado na nossa sociedade, pela forma que o homem, né, se apropria de si e da masculinidade. Não é raro vermos ainda hoje, né, o distanciamento entre pai e filho ao longo da vida, quando o filho começa a constituir-se como adolescente. Entrou na pubescência, entrou na puberdade, entrou na adolescência, ocorre um distanciamento, né, de pais, filhos, tios, padrinhos, porque a impressão que o corpo de 2 homens em afeto, né, diminui a masculinidade, ou pode afetar a masculinidade de formas inadequadas ao ponto de vista social. Por outro lado, né, nós vamos ter uma ideia social e cultural do que é ser homem, que nós nos apropriamos dessa generalização. Tá? E aí, nós vamos ter constituído esse homem, esse macho heterossexual, predador, que não consegue entrar em contato com seus sentimentos e os seus afetos. Mas você pode me dizer, o homem chora. O homem chora, isso é afeto? Não, isso é emoção. O choro é uma resposta biológica a um estado afetivo. E vou dizer uma coisa para vocês. O choro, ele é uma expressão regressiva, no sentido de regredir à infância, quando você está impotente diante da coisa. Quando que a criança chora? A criança chora quando ela está impotente diante de algo que ela não consegue resolver. E o homem chora, né? Mas ele chora porque ele está impotente, ele não consegue resolver. Ele sente, mas ele não consegue nominar o sentimento. O sentimento é cultural, não é uma resposta biológica. O sentimento é constitutivo nas relações afetivas, no contato, no toque, na pele, na fala, na expressão. E numa sociedade capitalista competitiva, dizer eu te amo primeiro parece submissão para alguns, né? E aí nós vamos ter aí um quadro de um homem constituído sobre esses 3 aspectos, sexo, trabalho e esporte, mas não consegue expressar esse sentimento em virtude dos seus registros afetivos, que essa afetividade, o colo, o carinho, o abraço, se tem na infância ou o colo da sexualidade. Né? E essa generalização e sexualização do corpo masculino faz com que um homem não compreenda seus próprios processos afetivos e seus sentimentos. E corrobora a sua estrutura social. Eu trago uma informação para vocês. O Sistema Único de Saúde foi criado em 1988 e ele foi criado com uma proposta de atender a mulher e a criança, porque se acreditava na invulnerabilidade do homem, que o homem não adoecia, que o homem não ficava doente. Ora, se você vê um homem como invulnerável, ele é poderoso. Somente em 2009 o SUS inaugurou o primeiro serviço de atendimento e atenção ao homem serviço de atenção masculino. Né? Então, daí vocês veem o que é ser homem numa sociedade, né, capitalista, num contexto de apropriações históricas e de arquétipos, como o arquétipo do herói, o arquétipo do vencedor, que o homem tem que ser tudo isso simultaneamente. Ele tem que ser tudo isso em relação a todas as outras pessoas no contexto social. Ok? Vamos para o próximo slide. Melhorou o áudio? Ok. Onde está o sofrimento psicológico do homem? No repertório afetivo. Tá? O que eu estou chamando de repertório afetivo?
Ora, se eu não passo afeto, se eu não passo a linguagem afetiva, se eu não meio, né, linguagens de sensibilidade, né, se eu não trabalho com múltiplas linguagens na corporeidade do homem, esse homem ele vai se apropriar do estereótipo masculino. E aí, esse repertório afetivo ele está sempre faltando. Tá? Por exemplo, uma mulher em psicoterapia, se você pergunta para ela o que você está sentindo, a mulher simboliza muito bem. Ela fala, eu me sinto como se o mundo estivesse fugindo dos meus pés e eu estou desamparado. Você pergunta para um homem o que você está sentindo, ele fala, está difícil. Aí você fala, mas está difícil como? Não, está difícil, está muito difícil. E ele não consegue sair do difícil porque ele não consegue nominar em termos de linguagem o que ele está sentindo. Se ele não consegue nominar em termos de linguagem, como é que ele vai se entender? E tudo isso, gente, o que acontece? Está no registro corporal da masculinidade. E aí, o que ocorre? O homem, quando ele não consegue nominar os seus sentimentos, ele se sente menor, ele se sente impotente, inferior, ele explode em agressividade. O não falado é representado no corporal, né? Não que isso não seja, isso obviamente é sofrimento para o homem. Não conseguir falar de si, explodir em agressividade, ele perde. E a agressividade que não é só agressividade física, mas agressividade simbólica. E aí o homem não consegue expressar seus próprios sentimentos, né? Entretanto, o Jung vai falar que os homens tocam a maturidade na adolescência, que na transição da identidade infantil para a identidade adulta, os homens são mais sensíveis e mais abertos à sensibilidade. Só que, à medida que o homem vai amadurecendo e as exigências sociais, né, vão se tornando mais rígidas, as regras, né, esse processo é desconstituído e vai novamente dando forma a essa masculinidade estereotipada, fechada. Né? E aí, qual é o caminho para modificar essa situação? É uma reconfiguração do próprio homem, da sua percepção enquanto homem, da sua autoimagem. É o ressignificar a masculinidade. Eu sou um homem, eu posso ser sensível sim. Eu sou um homem, eu posso chorar de impotência, mas eu sou um homem que eu posso expressar o meu sentimento. Eu posso falar, eu posso abraçar os meus amigos quando eu me sinto desamparado. Tá? Pense vocês. A cada sofrimento, o choro, a pessoa chorar distante. Então é essa reconfiguração. Vamos ao próximo slide que eu já estou finalizando. Né? E aí, finalizando, essas imagens são ilustrativas. Fico para você. Lembra lá do primeiro slide? João. Eu trago para vocês José, 75 anos. Por que José, 75 anos? Porque ele está nesse estereótipo masculino e para ele se entender como um homem diferenciado, ele precisa sair desse coletivo, fazer uma revisão na sua intimidade, na sua autopercepção, ressignificar para ser o único José. Para ser Luiz e Felipe e poder expressar os seus afetos, ele tem que sair dessa caixa hermeticamente fechada, chamada de máscara, para expressar os seus afetos. Eu trouxe aqui uma foto do Michel Morrone e Simone Susini, que são dois atores que fizeram uma série chamada 365, que numa das gravações eles se abraçaram e tiraram essa foto. E aí a internet mundial questionando o galã se ele tinha assumido uma homossexualidade. E ele falou, gente, eu sou heterossexual, ele só é meu amigo e nós nos amamos como amigo. Por isso a expressão de afeto. Essa expressão de afeto aqui não é comum, principalmente na nossa sociedade masculina. Então, os dois aluninhos meus que eu vi lá, que um falou eu amo o outro, dentro da sua heterossexualidade, né, eles já se permitem, uma coisa ela se mentiria jamais. Então, nós estamos vendo
uma reconfiguração da masculinidade. Mas, lembra-se que eu disse que não dá para estudar o masculino se não falar do feminino? Eu finalizo dizendo que todo o processo evolutivo de modificação da masculinidade vem a reboque das conquistas femininas. Porque se as mulheres não tomassem outro espaço e não construíssem outros espaços, e o homem não tivesse que correr atrás disso, não seria reconfigurado. Então, masculino e feminino não são categorias excludentes, é uma unidade de análise. Né? E aí, nesse sentido, Davi, 36 anos, um homem de diferente contexto. E aí eu finalizo da seguinte forma. No início da minha fala eu disse, eu defendo os homens no sofrimento psíquico da masculinidade. Eu não defendo agressores. Né? E nesse sentido, eu digo, o homem ele tem que ser julgado pelas suas ações e pelo seu caráter, e não só pela categoria a qual ele pertence. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez agradeço e estou à disposição. Obrigado, Jaime, pela excelente exposição. É muito importante o que tu trouxe, né? Essa visão do feminino e do masculino, né? Como uma unidade, né? E realmente não tem como falar sobre masculinidade sem falar sobre feminilidades, né? Sobre o feminino. E muito importante que tu traz a respeito dos sentimentos, das emoções, né? E eu gostaria de agradecer aqui o público que está participando nessa noite de hoje, né? Nós temos vários campos do IFSU presentes aqui, né? Lajeado, Sapiranga, Santana do Livramento, Pelotas. Agradecer também o campus UNUGED de Lajeado pela indicação, pela tua indicação, né, Jaime, que foi o pessoal de Lajeado que indicou, né, a tua palestra. Então, Professor Evandro Fernandes, que me fez o convite. Isso, obrigado, Evandro, pessoal de Lajeado, muito obrigado. Lembrando, assim, que nós aguardamos perguntas no chat, tá? Vocês podem encaminhar as suas perguntas, mas nós vamos deixar as perguntas para o final, então, tá? Pode ser, Jaime? Agora nós vamos passar a palavra para o nosso próximo palestrante da noite de hoje, e ao final, então, a gente aguarda as perguntas do público, né? Para a gente fazer um debate ao final desse evento, dessa noite. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado. Vou passar a palavra para o André, nosso mediador também da noite de hoje, professor André, do Campus Pelotas. Seja bem-vindo, André. E eu vou sair agora e vou passar a palavra para o André. Então, boa noite a todos, a todas e a todes, né? Então, hoje conosco pensando em masculinidades. Vou fazer a apresentação do nosso próximo painelista. A gente vai ouvir agora o Antônio Jefferson Barreto Xavier, que é mestre em Educação pela URGS, doutorando em Educação pela URGS na linha de pesquisa Educação, Sexualidade e Relações de Gênero. Ele é graduado em Letras pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, ele é graduado em Pedagogia pela Universidade de Salvador, atuou como bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID-CAPES. Ele é membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade, CNPq, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ele é membro do Grupo de Estudos em Educação e Relações de Gênero, o GERGS da URGS, e ele desenvolve pesquisa e extensão nos seguintes temas: gênero, sexualidades, masculinidades, roça, educação no e do campo e direitos humanos. Então, Antônio, é um prazer poder te escutar nesse momento. Obrigado, professor André, e a todos e todas e todos que estão aqui. Me ouvem bem? Sim. Sim? Eu vou só me organizar aqui, colocar um alarmezinho com um alarme, um cronômetro e já falamos. Ok.
Eu fiz um texto, inclusive para ajudar a me conter, para a Daiane e a Elisa me acompanhar, porque eu costumo falar mais rápido, eu fiz uns pontos, e ainda assim, se eu estiver falando rápido, quem não estiver traduzindo, fazendo a tradução, me sinaliza, por gentileza. Então eu inicio lamentando profundamente a morte de mais de 500 mil brasileiros e brasileiras, e desejo, como Maria Bethânia, quero vacina, respeito, verdade e misericórdia. Saúdo o magnífico reitor, professor Flávio Nunes, a quem parabenizo juntamente com toda a sua equipe pelo trabalho magnífico que vem fazendo com temas tão necessários para a transformação do mundo. De modo especial, pelo memorando número 14 de 2020, que solicita a implementação da linguagem não sexista em documentos e formulários da reitoria. Saúdo com muito carinho toda a família IFSU nos seus 13 campos, né, de modo especial o de Bagé, que eu estive há muitos anos numa atividade do núcleo de lá, junto com a professora Alessandra e com o professor André. Eu gostaria de usar um verbo que eu gosto muito, que é o verbo agradecer. Então, agradeço o carinhoso convite do Departamento de Ações Inclusivas, de modo especial às professoras Juliana, Eugênia e Rosane, da Pró-Reitoria. Agradecer às intérpretes de Libras com seu importante e necessário trabalho. E quero também agradecer o prazer de dividir essa live com o Dr. Jaime Bezerra do Monte, que nos contemplou com uma fala belíssima e com pontos muito importantes para pensarmos. Agradecer a presença de todas, de todos, e as trocas que seguramente teremos nesse espaço de tempo agora. Eu vou falar um pouco, então, como eu me aproximo dos estudos de gênero e sexualidade e também de masculinidade, né? Eu fiz letras na UESB em Jequié, sou da Bahia, moro aqui no Sul há 6 anos, e fui fazer um estágio numa creche da universidade, vinculada à universidade. E chegou lá, a coordenadora me perguntou se eu me importaria de trocar as fraldas das crianças. Ela não perguntou se eu tinha graduação em pedagogia ou se eu tinha formação adequada para a educação infantil. Isso me já chamou a atenção. Depois eu descobri que a creche tinha mais de 15 anos e eu era o primeiro homem a pisar lá como professor. É para falar mais devagar, Elisa? Não. Como professor homem naquela instituição. E depois eu estava na sala de aula para receber as crianças e uma mãe chegou e ficou olhando assim e perguntou, não vai ter professora? Eu falei, olha, esse ano sua filha vai ter um professor. E ela estranhou muito, e de todas as 14 crianças que eram meus alunos, adivinhe quem foi a única que eu tive maior dificuldade de acessar, a filha desta mulher. Então eu comecei a pesquisar as questões de masculinidade e educação infantil, e a presença de professores homens na educação infantil, e nos anos iniciais, desde a iniciação científica, depois eu fiz mestrado também discutindo essa área, esse tema, e a minha pesquisa foi em uma região rural da Bahia, onde eu entrevistei professores homens, e eles me disseram coisas muito interessantes que dizem sobre essa construção da masculinidade. Então, o homem é visto como uma ameaça quando perto de crianças pequenas, né? Seja pelo aspecto de possível agressão ou pela pedofilia. Então, eu ouvi de pais que a gente tem medo mesmo da pedofilia. Um outro colega meu que também discute esse tema ouviu que homem perto de criança cheira a pedofilia. Isso tudo é muito reflexo de, como o professor falou, dessa construção dessa sexualidade, que o homem é animalizado, incontrolado, que é uma construção, uma narrativa cultural. Então, hoje, eu pesquiso no doutorado a relação de gênero, masculinidade e pertencimento religioso à educação, por também associar e perceber que há um discurso religioso que constrói as masculinidades bíblicas, enfim, mas a pesquisa está em andamento. Mas, antes de tudo isso, é preciso dizer que os discursos de gênero, de masculinidade, eles emergem com a discussão de gênero, né, com as feministas anglo-saxãs na década de 70. Então, o gênero passa a ser distinto de sexo para uma superação do determinismo biológico, né, para compreender o caráter social e construtivo desse aspecto, uma rejeição do determinismo biológico.
E como disse o professor Jaime, doutor Jaime, não tem como falar do feminino sem falar do masculino, sem falar, e não são polos que não estão conjuntos, que não dialogam. Então as feministas começaram a dizer, olha, gênero tem um caráter relacional, não pode se falar de mulher sem se falar de homem. E aí a gente já aponta a importância do feminismo, né? E tem um historiador e um sociólogo inglês chamado Perry Anderson, que ele diz que o movimento mais importante, o movimento social mais importante do século XX, foi o feminismo. Então todos nós precisamos dos feminismos, né? Hoje no plural, para lembrar que sempre houve um feminismo negro e que muitas vezes é invisibilizado. Então, nós todos precisamos dos feminismos, e a gente vai ver no decorrer da minha fala, porque o feminismo, ele não está buscando, como às vezes é equivocadamente dito, uma superação do homem, as mulheres querem ocupar o lugar do homem, quer tomar o poder do homem. Não, se busca a equidade, né? Se busca a igualdade, uma sociedade mais equânime. No Brasil, começa a se estudar a masculinidade na década de 90, o Nolasco é um grande nome dessa fase dos estudos, e começou a se dizer de crise da masculinidade, quando na verdade a gente defende, eu, Fernando Seffner e outros autores, a ideia de uma crise da ordem do gênero, né, que o homem se viu desestabilizado, questionado, quer dizer, a masculinidade até então vista como norma inquestionável, passa a precisar a dizer de si, a norma passa a dizer de si e passa a ser analisada, né? Então, é um movimento que a gente que é necessário fazer, que é tirar a masculinidade desse lugar de natural, de dar, de pronto, né? Eu costumo dizer também nas minhas falas que as discussões de gênero, sexualidade e masculinidades, todas essas discussões, feminismo, não devem ser tomadas como uma agenda política partidária, um modismo, né? Isso aí é uma agenda do fulano, do sei o quê, de determinados grupos. Na verdade, nós, enquanto brasileiros, isso aqui não é uma fala de síndrome de vira-lata, né? Mas nós, brasileiros, estamos muito atrasados em detrimento de outros países, comparado a outros países, que inserem essas discussões desde a educação infantil. E aqui, recentemente, não tanto, mas em 2015, a gente passou por um processo inverso de expurgação total das palavras de gênero e sexualidade dos planos municipais de educação e do nacional, né? Quando, na verdade, esses temas devem fazer parte da formação desde as crianças pequenas, se a gente quer construir uma sociedade menos violenta e mais igualitária. Esse processo de masculinidade e feminilidade construído socialmente, ela tem a filósofa chamada Judith Butler, estadunidense, ela fala da interpelação fundante. Estou falando muito rápido, meninas. Vamos criar um código de rápido. Fala assim, tá? A interpelação fundante é quando, desde na ultrassom, se anuncia que vai ser menino ou menina. E a partir disso, cria-se toda uma expectativa de gênero para essa criança, né? E aí a gente vê agora os chás de revelação, né, que acontece, tem bombado e as pessoas têm gastado dinheiro horrores para fazer aquilo, e que divide sempre entre azul e rosa, né, como se o mundo, e ainda a gente sabe que, inclusive, a nossa ministra dos Direitos Humanos da Mulher disse quando assumiu que os meninos iam vestir azul e as meninas vestem rosa. E isso é um absurdo, porque essa dicotomia e nada ajuda nesse processo de superação das violências, da masculinidade tóxica. Eu tive um aluno na universidade que confessou para mim que não vestia rosa porque era cor de menina, né? Depois de várias discussões, que a gente teve de gênero, ele teve um dia que voltou para a sala, chegou na sala com a blusa rosa e muito feliz. Então, esse dualismo entre rosa, azul, também reflete nas escolhas dos brinquedos, né? As pessoas escolhem geralmente brinquedos numa perspectiva doméstica para as meninas e privada, né? É a panelinha, é o jogo de fogão, é a bonequinha, enquanto para os meninos é sempre para fora, com poder, avião, guerra, né? Como se a gente ainda não superasse essa ideia de que para as mulheres estão preservadas o público, o particular, desculpa, e os homens o público, né? A Bodité,
Um outro conceito importante para a gente compreender o quanto essa interpelação, o quanto esse questionamento vem nos colocando desde pequeno, é o Scripts de Gênero, criado pela professora Jane Felipe, aqui da URGS, que também fala justamente disso, dessa imposição, e que se você não responde positivamente a essas imposições, você vai sofrer sequelas. Por exemplo, em 2014, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, um menino de 8 anos, Alex, ele apanhou do pai, ele morreu apanhando do pai, teve seu fígado todo dilacerado, porque ele gostava de lavar louças e gostava de dançar a dança do ventre. E o pai não aceitou, por achar que aquilo não era coisa de menino. Então, isso é um caso entre tantos, né? Das pessoas não compreenderem. E outra coisa, repare que ele tinha 8 anos. Uma criança de 8 anos que ainda nem tem essa noção do reflexo de que o mundo é dividido entre coisas de menino ou coisas de menina, infelizmente. Em 2015, o menino Rafael Melo, na cidade de Cariacica, na Vitória do Espírito Santo, com 14 anos, ele foi morto com pauladas e pedradas, porque gostava de fazer vestidinhos para boneca, e o grande sonho dele era ser estilista. Então, eu estou trazendo esses exemplos para dizer do quanto essas construções, ela é violenta. Ela não é uma balela, ela não é uma conversa sem fundamento. Essas construções, essas imposições, expectativas, matam pessoas, né? A Elizabeth Condité, ela discute que a identidade masculina está pautada em uma tripla negação: não ser criança, não ser mulher e não ser homossexual. Isso vai dizer muito, por exemplo, de como a gente lida com as masculinidades subalternizadas. Eu vou dizer um pouco sobre isso mais para frente. E essa mesma autora, inspirada na Simone de Beauvoir com a clássica frase "não nasce mulher, torna-se", vai dizer também que não se nasce homem, torna-se. Né? A gente é construído culturalmente enquanto homem. E isso vai variar de cultura para cultura. Mas Jefferson está ali, há um pênis e uma vagina. Não estamos negando com isso, e isso é muito importante dizer, o biológico. Mas chamamos a atenção para dizer sobre o que é dito sobre este corpo. Né? O que é dito sobre e cobrado do corpo masculino. Né? Como tão bem disse o professor Jaime, essa virilidade, este homem que não pode mostrar afeto, emoção, que é o tempo todo vigiado para que ele não rompa a fronteira do gênero. Né? E se ele romper, ele vai sofrer severas punições. Então, essa provocação da Elizabeth Condité vai dizer isso. Não se nega, então, vou repetir, frisar bem, porque é uma coisa que causa muito equívocos, o biológico. Mas é como se o nosso corpo, para usar uma citação da Linda Nicholson, é como se fosse um cabide, onde fosse colocando toda uma discussão discursiva, né? Vem colocando imposições e dizendo como devemos agir. Então, se eu nasço com pênis, obrigatoriamente, na cultura, eu tenho que gostar de mulher sexualmente, eu tenho que jogar futebol, eu tenho que ter uma voz grossa, porque senão eu vou ter que ser considerado como desprovido de masculinidade ou homem, quando tantas vezes eu escutei que é uma pena que tu não é homem. Olha que absurdo, né? Ou que eu não tenho masculinidade. É porque há uma ideia de uma masculinidade hegemônica, o Miguel Vale de Almeida diz que ela é tão imaginável e ela é inatingível. Né? Nenhum homem alcança 100% esse lugar de masculinidade hegemônica, mas ela ocupa um lugar na nossa sociedade de normatizador em relação às outras masculinidades que serão subalternizadas. Né? Por exemplo, a masculinidade dos homens gays, dos homens bissexuais, dos homens trans. Né? Então é importante frisarmos que a masculinidade não é uma propriedade do homem heterossexual. Né? Só que essa ideia da homossexualidade, da masculinidade hegemônica, ela é tão forte que, por exemplo, nós gays afeminados, os gays mais afeminados, vão sofrer um preconceito ainda maior por estar mais próximo do feminino. Né? E o Daniel Burrillo vai dizer, então, que a homofobia e o sexismo, elas são moedas da mesma face. Né? Elas têm uma relação direta. O antropólogo Sérgio Carrara, por exemplo, em uma pesquisa com gays na Parada Gay no Rio de Janeiro, entrevistando esses gays na Parada do Rio de Janeiro, 40% deles não gostariam de ter uma relação com homens afeminados. Mas Jefferson, pelo amor de Deus, dentro da própria comunidade LGBT, nós não somos alecrins dourados, né? Ninguém está fora dessa sociedade que nos subjetiva o tempo todo com esses discursos que hierarquiza masculinidades, hierarquiza o feminino e o masculino. Então,
para dizer ainda dessas masculinidades que mata, por exemplo, e que atinge os gays e aos héteros, em 2012, dois irmãos gêmeos lá em Camaçari, na Bahia, estavam voltando de uma festa e foram agredidos porque acharam que eles eram um casal gay. Há um pânico moral, para usar um conceito do Collin, que é tipo do exagero coletivo sobre determinada temática, que nem se deram conta de perceber que eram irmãos gêmeos idênticos, e mataram um deles a paulada. Em São Paulo também ficou conhecido um caso de um pai e um filho que estavam andando abraçados, e eles foram agredidos e arrancaram a orelha do pai por achar que eles eram gays. Então é disso que a gente está falando quando a gente quer combater esse tipo de construção de masculinidade tóxica. Teresa de Lauretis, uma teórica italiana, diz que o gênero como representação e como autorrepresentação é produto de diferentes tecnologias, que ela chama de tecnologia de gênero, como o cinema, como a música. Então as masculinidades estão assentadas nesse lugar de construção, de instabilidade, de disputa, por meio de diversas tecnologias de gênero, para usar novamente o conceito dela, de práticas da vida cotidiana. Então, as pedagogias culturais, os artefatos culturais, vão nos subjetivando e vão dizendo sobre o que é ser este homem na nossa cultura, né? Então, as músicas dizem sobre os homens não chorarem, as novelas mostram que os homens perfeitos são os que ficam com 3, 4 mulheres, o pegador, o garanhão, né? Então, são pedagogias culturais que o tempo todo estão nos ensinando. Nos afetando, embora a gente ache que não. As propagandas, por exemplo, que colocavam os homens no cigarro de Marlboro, antigamente, né, no cigarro de Marlboro, como homens grandes, ou recentemente o Rexona colocou o homem viril como este homem ainda com este corpo viril, atleta, com este músculo definido, rígido, né? A Conel vai dizer que a masculinidade, e outros autores, perpassa pelo corpo, né? O homem tem que mostrar, desde o fio do cabelo, a sua respiração, essa masculinidade correspondente à masculinidade hegemônica. O Michael Kamen vai dizer, então, que as masculinidades, elas variam de cultura a cultura. A gente não pode pensar que ser homem no Rio Grande do Sul é a mesma coisa que ser na Bahia. Garanto que não. Eu vivo nesses dois estados e garanto que não. E variam em qualquer cultura ao transcorrer de um certo tempo. Então não é uma coisa dada e natural. E a Guacira Lopes Louro, uma grande estudiosa de gênero, fala que toda vez que a gente precisa policiar as coisas, elas denunciam quão natural elas não são, né? Então a heterossexualidade não é natural e dada, a masculinidade também, porque o tempo todo a gente está vigiando, e a masculinidade inclusive é construída nessa comparação, nessa vigilância entre homens, entre si. Outro ponto que o Michael Kamen vai trazer é que ela também vai variar no decorrer da vida de qualquer homem individual, né? Não é pronto e vai acabar nesse aspecto. E é importante a gente analisar a partir de Kamen que, então, os aspectos regionais, raciais, econômicos, geracionais, que a gente pode colocar tudo isso dentro de um conceito de interseccionalidade, vai refletir sobre o que é ser homem em determinada cultura, em determinado tempo e espaço. Um reflexo, então, dessas questões todas que a gente está falando de masculinidade, dessas construções, são os micromachismos, né, que são comportamentos cotidianos e sutis, e às vezes quase não perceptíveis, de machismo, né, de masculinidade tóxica e machista. Interromper uma mulher enquanto ela fala, ou explicar o que ela acabou de falar, dizer que ajuda na tarefa do lar, não ajuda coisíssima nenhuma, meu compadre. Você mora ali, você divide as tarefas do lar. Porque dizer ajudar pressupõe que a obrigação é da mulher e que você é tão benevolente, que é um homem tão maravilhoso e fantástico, está ajudando a mulher, né? Então dizer que a roupa da mulher é provocante, qualquer piada que seja desqualificadora, constrangedora, ela é um micromachismo. E eu tenho a impressão que nós todos, no fundo, sabemos disso. E os homens sabem quando eles estão praticando micromachismo. Nós homens sabemos, mas é quase que cobrados o tempo todo a praticá-los. Mas aí eu convido a toda a comunidade IFSU e todos que nos ouvem a estar atentos a isso, né? Um homem que senta, por exemplo,
num banco de carro e abre as pernas como se estivesse carregando globo terrestre dentro das pernas, isso é micromachismo. Existem ativistas na Espanha que carregam cloro, água sanitária, e quando vê isso no trem, elas jogam para manchar a roupa. Então, micromachismo tem que ser combatido o tempo todo, né? Dizer para uma mulher, para um homem, por exemplo, quando está jantando, você hoje ficou de babá, fulano, você ficou de babá hoje, não pôde vir jantar. Ele não ficou de babá. Quando as mulheres ficam em casa tomando conta dos seus filhos, elas não são vistas como uma coisa rara, né? Então, são micromachismo também perguntar quando é que você vai ser mãe e um filhinho não vai ter, etc. Um outro conceito importante que reflete a construção da masculinidade é a violência pseudo-benévola ou a violência benévola que a Jane Filipe trabalha, que é uma violência disfarçada, né, de bondade. Então o homem ele não fala, eu não quero que tu vá para a festa. Ele fala, olha, eu acho que não é melhor tu ir, eu fico preocupado. Ou senão, não tô achando essa roupa muito bonita para ti, quando na verdade ele quer que tu tire a roupa e troque a roupa. Então a gente tem que ficar atento a todos esses mecanismos de machismo, né? A violência benévola e os micromachismos que são cotidianos e sutis. Um outro conceito que permeia o universo das discussões de gênero e masculinidade é a heteronormatividade. Ela já carrega em si um nome que a gente já percebe, norma, né? Ela foi criada em 1991 pelo Michael Varney, que é uma idealização da expressão de gênero. É essa obrigação de que todos se comportem como heterossexuais, tendo ou não prática heterossexual. É aquele enunciado que muitas vezes a gente ouve que pode até ser gay, mas não precisa desmocar, ou não precisa dar pinta, né? Então, quer dizer, é uma normatividade, é uma norma, a própria palavra fala, que tem que ser todo mundo se comportar dentro dessa norma heterossexual. Nessa ordem social, então, entende-se que homem tem que ser másculo, viril, e a mulher tem que ser feminina. E a gente tem que ficar atento a como eu disse anteriormente, as pedagogias culturais, artefatos culturais, quando coloca isso em propaganda, associando a mulher a esse lugar de docilidade, de domesticidade, de cuidado. E o quanto isso reflete, por exemplo, agora inclusive na pandemia, onde homens estão recusando a usar máscara por não querer macular a sua masculinidade, a sua heterossexualidade, né? Fica parecendo que cuidar é sempre da mulher. E isso eu vi, inclusive, na minha pesquisa de mestrado, quando várias pessoas diziam que quem tem que estar na aula de educação infantil são mulheres, porque são naturalmente cuidadoras, naturalmente mães. Ora, o cuidado é uma construção e não está dado pelo lado biológico da mulher em relação ao homem, né? Uma outra, André já apareceu porque eu tenho 20 minutos, vou acabando. Uma outra conceito é a heterossexualidade compulsória, que é justamente achar que todo mundo tem que ser hétero e que isto é a única possibilidade de viver a sua sexualidade. Vou terminando por aqui, vou dizendo que o Abud fala que a gente é o tempo todo cobrado. Eu vou acabando, André. Eu estou contando que eu estou 22 segundos. É cobrado de provas de masculinidades, né? E essa prova de masculinidades, ela causa consequência. Então, tem que ter viralidade. Então, os homens se matam, ficam loucos e não sempre procuram o Dr. Jaime para resolver essas questões ou se medicam porque não está mais se achando viril ou, enfim, a sexualidade mal resolvida. Tem que ter o trabalho e não qualquer trabalho. Então, tem que ser um trabalho que não se aproxime do feminino. Por exemplo, os professores da educação infantil, o professor do ano inicial, ele tem as masculinidades questionadas o tempo todo. E isso causa, por exemplo, a ausência de um trabalho de um pai em 2016 que se matou e matou toda a família, depois se matou em São Paulo por falta de dinheiro, porque a ideia da sociedade, que ele tem que ser o provedor, como disse o Dr. Jaime. Uma outra prova que geralmente tem é da saúde, como tão bem disse o Dr. Jaime, assim, homem não adoece. Eu tenho uma colega minha que pesquisou que os homens evitam demais buscar o sistema de saúde porque veem nisso como uma fragilidade das suas masculinidades. Reflexo disso, a gente mata e morre para afirmar as masculinidades, como tão disse o professor Albuquerque Júnior. Finalizando, informando que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, segundo a ONU. Na pandemia, uma mulher é morta a cada 9 horas no Brasil.
Nos primeiros 6 meses de 2020, 1.890 mulheres foram mortas de forma violenta. E há um recorte racial aí, a maioria delas são negras. Quero terminar, então, dizendo a palavra mimimi. Esse termo que a gente tão tem escutado, que eu gostaria muito que cada vez fosse menos dito, parece se restringir a um campo político partidário, mas também diz sobre masculinidades. Devemos, portanto, pensarmos como discursos assim estão inseridos numa ordem do machismo, daquele que é dado o poder de mensurar a dor e o limite do outro. E esse outro é sempre escrito numa ordem do feminino. O não é não, e isso não é dissimulação, fazendo tipinho, é não mesmo. O corpo e toda a potencialidade do outro, da mulher, é dela, exclusivamente dela. Meu corpo, minhas subjetividades, minhas individualidades, minhas regras. Eu convido, então, que a gente aprenda isso e que praticamos. Nós, homens, somos, portanto, convidados a rever nossas posturas, as nossas ações. Estamos convidando os frutos de uma construção histórica. Sim, é uma construção, mas como tal, pode ser desconstruído. O ser homem, nesses moldes postos, a uma desconstrução. Podemos reconhecer que pode ser um processo difícil, mas não é impossível. E ele é muito importante na construção de um mundo melhor, equânime e justo, e não violento. Todo esse processo é favorável não somente para as mulheres. Eu citei vários exemplos que os homens heterossexuais também sofrem, que os homens gays sofrem por conta dessas construções. Nós homens, trans ou cis, somos livres do peso de uma masculinidade tóxica que mata e que nos requer sempre provas de algo inatingível e que tanto nos faz mal. Agradeço o convite, a apresentação de vocês, a presença de vocês, e finalizo parafraseando a grande Angela Davis, quando ela diz que não basta ser racista, é necessário ser antirracista. Eu termino dizendo que não basta não ser machista, é necessário ser antimachista, antimachismo. Né? Então, convido a todo mundo a estar atento a essas questões em sala de aula, no seu trabalho, no seu ambiente, e a gente vai construir um mundo melhor para todas as vidas e que elas sejam vidas vivíveis. Um abraço e desculpa por 1 minuto e pouco de atraso. De adiantamento. Capaz, Antônio, a gente que agradece a tua fala, né? Porque nos leva a pensar nessas masculinidades, né, que são tão plurais e que não se encontram nessa formatação cisgênera, né? E a gente está em um espaço escolar, então esse debate ele é extremamente relevante para nós, ele é muito produtivo. Então, nós, dos NUGEDs, do IFSU, agradecemos a tua fala. Eu vou convidar agora a Eugênia para organizar o nosso próximo momento, que será de questionamentos. Então, a gente tem algumas perguntas para os nossos painelistas, né, que vêm de quem está assistindo. Eugênia, contigo. Obrigado, Antônio Jefferson, pela excelente exposição. Foi ótima a tua fala, né? Eu acho que estamos todos aqui juntos, né, unidos com esse objetivo, né, de erradicar, de enfrentar essas violências, né, que são fruto, como tu falaste, dessa construção social, desses estereótipos de gênero, né, que são criados e são perpetuados na nossa sociedade, né? Infelizmente, isso realmente provoca muitos conflitos, né? Muitas situações de violência que nós vivemos e que tu muito bem citaste, né? Então vamos organizar, a gente tem algumas perguntas do público, tá? Eu gostaria de agradecer os campos novamente aqui presentes, né? Que temos mais alguns aqui que estão se fazendo presentes na noite de hoje, né? Sapucaia, Jaguarão, Camaquã, Bagé, Reitoria, Passo Fundo, né? Obrigado a todos e todas pela participação. Então, vamos iniciar o debate com uma pergunta do nosso colega Walter Lenini, de Sapiranga. É uma pergunta que ele está direcionando para o doutor Jaime, tá bem? Okay. O Walter diz o seguinte, Jaime. Jaime, você abordou a questão da masculinidade em diferentes espacialidades e temporalidades. Diante disso, como lidar com os sintomas do peso e do preconceito de gênero no contexto do trabalho remoto?
Como lidar com o peso e o como lidar com os sintomas do peso e do preconceito de gênero no contexto do trabalho remoto? Olha, o trabalho remoto nos últimos meses ou no último ano, ele se tornou nossa sala de aula, se tornou nosso lugar de trabalho, né? E eu digo sempre que o professor é um mediador, né? E quando as manifestações de preconceito, de gênero ou de violência, né, aparecem no nosso trabalho, nós, como profissionais da educação, temos que parar e mediar essa situação. E essa mediação tem que ser uma mediação no sentido de desconstruir a violência e o preconceito, contextualizando, né? Porque quando alguém tem uma ação preconceituosa, né, muitas vezes ela é preconceituosa, ela age violentamente, mas ela é produto da sociedade, ela não sabe a origem, né? E aí o educador ele tem que parar e contextualizar e desconstruir. Eu, por exemplo, eu dou aula no curso de administração, que é um curso misto, tem homens e mulheres, no curso de turismo, mas eu paro a minha aula para falar da mulher no Dia da Mulher, eu paro a minha aula para falar da Lei Áurea, né? Eu paro para falar na Semana da Consciência Negra, eu paro para falar da Semana da Saúde do Homem, eu falo, olha, é obrigação minha como educador explicar isso a vocês, que nenhuma mídia que não seja séria vai fazer isso. Então, esse processo de desconstrução se dá em todos os espaços, físicos e virtuais. Isso está relacionado, principalmente, à formação e à postura do professor, né? Então, eu acho que, como lidar com isso? Parar, administrar o nosso tempo docente para trazer as pessoas que se manifestam de forma preconceituosa ou violenta para a compreensão da ação dela no outro, né? Acho que esse é o caminho. Não estou ouvindo, Eugênia. Eu estava com o microfone fechado, desculpa. Não sei se te respondeu, Walter. Muito obrigado, Jaime. Né? Mais uma pergunta, então, agora para o Jaime, e para depois a gente faz um bloco de perguntas para o Antônio Jefferson. Poderia ser? Tá bem. Jaime, no artigo que tu compartilhou conosco, né, da Marilda Isilda de Matos, a autora ela traz o termo masculinidade hegemônica e apresenta estereótipos característicos dessa masculinidade, que se faz muito presente nos anos 40 e 50 e que permeiam as representações do ser homem e do ser mulher até os dias atuais. No que avalias que avançamos enquanto sociedade e cultura no sentido de romper com certas tradições e papéis sociais cristalizados? E o que ainda consideras que permanece como pontos de tensão nas relações atuais entre os gêneros? Ok. A primeira coisa é que essa masculinidade hegemônica, ela está num plano de abstração e objetivação dessa ação, né? Ela permeia os dias de hoje, com certeza, e o nosso processo de reconfiguração ou desconstrução dessa masculinidade só se dá pela mudança de consciência. E a mudança de consciência só se dá quando o que é diferente e atípico se torne cotidiano, né? Quando você naturaliza uma outra masculinidade, né? E aí você traz no processo de desconstrução e reconfiguração. Eu acho que essa masculinidade hegemônica, que está num plano abstrato, e as masculinidades, como também colocou o Antônio Jefferson, o professor Antônio Jefferson, né? Existem masculinidades que precisam que tem que estar em todos os espaços sociais para que essa hegemonia se enfraqueça, né? Eu vejo avanços, eu vejo mudanças. Eu sou professor há 21 anos. Há 21 anos, né, quando eu comecei na docência, eu tinha dificuldade de ensinar
psicanálise quando falava-se de homossexualidade na sala de aula. Hoje, 21 anos depois, quando eu nas minhas disciplinas de psicologia, eu trago as questões da sexualidade, é muito mais tranquilo, né? Houve um avanço, eu observo esse avanço, né? Essa mudança na masculinidade. E não só, né? É uma mudança psicológica e comportamental, né? É uma mudança psicológica e comportamental. Então, eu avalio que nós estamos no caminho, mas é um processo árduo e contínuo, construído todo dia, que tem que ser discutido em todos os espaços, todos os dias. Acho que é isso. Não sei se eu respondi, mas eu tentei pegar os 3 eixos. Com certeza, obrigada. Acho que agora eu passo a palavra para o André, para ele fazer algumas perguntas para o Antônio Jefferson, e depois a gente vai finalizar com 2 perguntas para os 2 palestrantes. Então, Antônio, né, eu vou te fazer uma pergunta conjugada em 2 e na realidade são 3 perguntas, tá? 2 que têm uma unidade e outra em separado, tranquilo? Então, essa pergunta é do William Guimarães, que é psicólogo no campus Passo Fundo e ele é integrante do NUGED. Jefferson, hoje sabemos que a discussão de gênero e de sexualidade foi politizada pelo conservadorismo. Como combater discursos como o da ideologia de gênero, quando eles querem silenciar essas discussões? Nessa mesma linha, uma pergunta do Alexandre Boeira. Nitidamente vemos uma relação do conservadorismo com o machismo e homofobia, inclusive entre formadores de opinião como professores. Como esta triste situação pode ser trabalhada entre nós? Ok. Olha, eu acho que assim, o conservadorismo ele tem que ser combatido com conhecimento. E isso cansa. É muito cansativo, às vezes, a gente falar com quem não quer nos ouvir. Mas eu acho que a gente tem que cada vez estar mais encharcado de conhecimento e também lembrar a liberdade de cátedra que nós, professores, temos, né? Respaldado por leis que não são de agora. Tem um professor chamado Fernando Pena, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele tem um trabalho muito interessante sobre o combate à escola sem partido, essa aberração já estabelecida pelo Supremo como inconstitucional, com os projetos paralelos que elas fizeram emergir. Então, eu recomendo muito as leituras dos textos do Fernando, porque ele, inclusive, organiza uma lista de leis que nos protegem enquanto professores. Eu costumo também falar que a gente tem que afirmar a cientificidade do nosso fazer pedagógico, da nossa atuação. Somos cientistas, somos pessoas formadas. Então, assim, não abrir mão disso, da nossa postura enquanto profissionais que temos competência para falar o que estamos falando. Né? Por exemplo, as questões de gênero e sexualidade são temas transversais na educação desde o governo FHC, né, nos PCNs. A LDB já contempla questões que a gente tem que trabalhar com as diversidades. Então, você tem que, enquanto professor, e aí eu penso sempre cada vez mais na educação básica, que é muito que está no chão da escola, que o pai vai lá questionar, a mãe vai lá questionar, que vai denunciar. Eu brinco sempre assim, olha, eu não vejo questionando o médico qual é o remédio que ele está prescrevendo para a criança. Eu não vejo o pai dizendo, não quero que o senhor dê dipirona, não quero... Não. Então, por que a educação é tão subjugada que todo mundo acha que pode dizer o que o professor tem que dizer? Né? Eu acho que a gente tem que se impor e dizer, olha, eu estudei para isso. Não, claro, eu estou dizendo isso, mas não é de forma arrogante. Tem que convidar a escola, a família, tem que dizer para a família, porque a gente vive, esse conceito também é muito importante, um pânico moral sobre essas questões, né? A mídia está aí o tempo todo dizendo coisas absurdas. A gente passou por um discurso de que a escola estava distribuindo livros
que estava ensinando as crianças a fazer sexo, né? Ou a mamadeira de piroca. Então, essas fake news que tem que bombado no meio, é muito difícil para combater. Mas a gente tem que sim posicionar e lembrar sempre que a gente tem a liberdade de cátedra que nos assegura. Inclusive, se nos ameaçam de ir para a justiça, a gente também vai para a justiça e a gente vai se defender. Enquanto a ideologia de gênero é lembrar sempre que não é ideologia de gênero, são teorizações de gênero, né? Eles criam esse slogan de ideologia de gênero porque no Brasil tudo que é ideologia é ruim, né? É demonizado. Então, a ideologia de gênero é uma aberração que quer transformar todo mundo gay, que não sei o quê. Eu sou filho de pais héteros, eu tive professores héteros o tempo todo e nem por isso fiquei hétero, né? Que coisa. Mas eu acho que tem uma outra pergunta, André, me lembra só rapidinho, assim, o segundo ponto. Eu acho que eu contemplei as duas. Contemplei, né? Contemplaste, tá joia. Agora tem, respondeste o bloco da primeira pergunta, agora vem a terceira, que vai ser a segunda pergunta, né? Do professor Walter Lenini, de Sapiranga. Ele te pergunta, Antônio, você pode comentar um pouco mais do ser homem no Rio Grande do Sul? Considero importante o olhar do estrangeiro. Parabéns. Muito boa a sua comunicação. Obrigado. Olha, querido Walter, assim, vai ser uma fala não de um antropólogo que fica muito analisando, mas eu vejo, por exemplo, que fica observando essas questões, né, e o meu objeto não é nem esse, mas é uma observação mesmo, assim, dessa figura do gaúcho, do gaudério, por exemplo, saber fazer churrasco aqui parece que é um requisito do homem macho, né? E não é, nem todo homem precisa fazer churrasco. Na Bahia vai ser outras coisas, como montar cavalo, por exemplo, no meu interior. Tem que montar cavalo, tem que saber laçar um boi, e que a gente vai só demonstrando com isso, e foi um comentário nesse sentido, de que as masculinidades elas são variadas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul mesmo, para não dizer de estado diferente, mas o ser homem, o que é considerado ser um homem de verdade, né, entre aspas, esse ser homem, essa masculinidade hegemônica, correta, idealizada, de Bagé para Santana do Livramento, vai haver uma variação enorme, né? Então, assim, às vezes ela não é tão explícita, mas no dia a dia você percebe que quando um homem, ele ousa romper a fronteira, ele vai ser questionado. Então, ajuda. Divide as atividades domésticas em casa. Será? Não gosta de futebol, por exemplo, né? Que ideia tosca de que todo homem tem que gostar de futebol. Isso é uma imposição que varia muito de cultura para cultura e no mesmo estado, no mesmo país. Foi nessa perspectiva que eu quis dizer. Mas eu vou começar ainda mais a observar para poder ter uma resposta ainda melhor das variações, das diferenças, mas eu acredito que elas são bem gritantes, assim, nesses aspectos que eu disse. Muito obrigado, Antônio. Andréa, nós temos mais uma pergunta para o Dr. Jaime aqui, da Marlise, tá, de Sapucaia. Posso fazer a pergunta? Pode, claro. Antes da gente passar para as perguntas finais, então. Como nós, como instituição de ensino, podemos atuar para reduzir as agressividades nas brincadeiras dos adolescentes e trabalhar para a construção de outras masculinidades? Bem, Marlise, eu acho que nós, educadores, precisamos nos apropriar de outras linguagens, além da nossa linguagem cotidiana, da nossa área de conhecimento, né? Eu acho que quando nós trabalhamos com a arte, né, com expressões artísticas, você consegue problematizar isso junto aos alunos e consegue fazer um movimento. Eu acho que sempre o movimento da pessoa que agride, por exemplo, o adolescente que agride, seja como apropriação de brincadeira, seja como expressão cultural ou de masculinidade tóxica, ou ele precisa sair desse lugar e se colocar no lugar do outro. Então eu acho que a arte, né, eu sou ator, eu faço teatro, então eu tenho uma construção também, né, e eu acho que a arte ela te traz múltiplas linguagens e permite esse exercício de empatia. E como trabalhar?
projetos que tragam os alunos para linguagens da sensibilidade. Projeto que traga um aluno, que faça o aluno voltar-se para si, para voltar-se para o contexto social. Né? Então, eu acho que pedagogicamente, esses projetos são importantes. E eu digo para vocês isso, por exemplo, na instituição que eu trabalho, ocorreu um caso de agressão de um aluno nosso, quase agressão de um aluno nosso, né, que um homem gay, uma situação, né, de cantina, né, e aí os meus alunos, aqueles, né, na masculinidade tóxica, queriam já agredir o guri, né? E na época eu era coordenador de extensão. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu fiz 2 trabalhos, 2 projetos. Eu fiz um projeto explicando o que era violência para os alunos. Nós fomos em todas as salas de aula pedindo permissão ao professor e nós trabalhamos uma manhã com todos os alunos a violência de gênero, a violência econômica, o racismo, a violência em relação ao deficiente, à mulher, a violência em relação à população LGBTQIA+. Discutimos isso em todas as salas de aula. Né? Não dá para analisar o impacto disso, que a gente só vê nesse processo de reeducação, de desconstrução, você só vê a longo prazo. E a outra forma foi trabalhar artisticamente com os alunos. Eu, como tinha muita entrada, a entrada no sentido de diálogo com os alunos que queriam agredir, ainda conversei com eles muito claramente, falei, o que é isso? O que vocês estão pensando? Ah, mas ele brigou com a tia da cantina. Eu falei, mas vocês são os heróis que vão fazer isso, né, na contramão. Vocês querem ser heróis cometendo um crime? E discutir com os alunos. Né? Então, eu acho que múltiplas linguagens dentro do espaço educacional, principalmente a linguagem artística, que vai trazer todos os alunos para o universo da sensibilidade, múltiplas linguagens, que vai permitir o sujeito compreender a si mesmo, compreender o contexto, auxilie muito nesse processo de transformação. É isso? É isso, muito obrigada, Jaime, foi ótimo. Espero que tenha respondido, Marlise. Assim, acho que tu bem colocou, né, a importância da linguagem artística, né, para trabalhar com os adolescentes, para passar esse recado tão importante, né, de respeito, de equidade entre os gêneros, igualdade. E, na realidade, a pergunta final, né, são 2 perguntas finais. Deixa eu só fazer uma ponderação. Eu vou pegar aí na fala do professor Antônio Jefferson, ele falando de masculinidades. Por exemplo, quando você trabalha no universo artístico, né, no universo do teatro especialmente, você entra em contato com coisas que seriam femininas. O figurino, o fazer o cenário, posicionar o vaso no cenário, coisas que estereotipadas que não são femininas, são de todos, né? E aí você conversa com o homem que faz teatro, você vai ver que a sensibilidade é outra, a leitura social é outra, diminui-se muito o preconceito. Eu estou falando do teatro específico porque é minha experiência, né? Então a linguagem artística, além dela trazer, ela supera-se além do belo, do estético, mas ela é formadora, ela é transformadora. Sim, e aí a pergunta é justamente final, são 2 perguntas finais, que a gente já está se encaminhando para o final, devido à hora, né, já extrapolamos um pouquinho, mas então a gente, para dando continuidade a essa reflexão, Jaime, seria as perguntas finais, uma delas, né, para os 2, né, para ambos, né, seria relacionada a essa questão que tu já estás falando, né, nesse sentido, né, para desconstruir essa masculinidade hegemônica, né, desconstruir esse ideal de gênero, né, que perpassa os grupos, as instituições, né, e que são reforçadas, né, por esses mesmos grupos e instituições. Na opinião de vocês, dos estudos que vocês realizam, quais movimentos, então, né, que são necessários para desconstruir esse ideal e mudar expectativas sociais, né, para que algumas características ou posições sociais não sejam mais privilegiadas que outras, né? E quais vocês consideram
as maiores dificuldades para romper com esse discurso homogeneizante, que insiste em segregar, em diminuir o outro, prejudicando a construção de masculinidades e relações entre os gêneros mais saudáveis, né, e menos tóxicas, né? Então, acho que, dando continuidade, né, o que mais vocês poderiam estar sugerindo, né, nesse sentido? Eu, particularmente, eu acho que nós precisamos discutir leis dentro das instituições de ensino. Homofobia é crime, racismo é crime, e no cotidiano, no nosso cotidiano, eu não sei qual é a realidade de vocês, né? Como eu dou aula numa instituição pequena, e mesmo em instituições maiores, a gente vê, nós nos deparamos com essas manifestações. Então, eu acho que quando nós nos posicionamos e sinalizamos para o nosso colega professor, né, para o nosso aluno, para o nosso colega de trabalho em outra área, eu trabalho em outra área, quando nós sinalizamos que aquilo é crime, né, já é um processo. Porque, francamente, nós estamos num lugar social privilegiado do conhecimento, que nós podemos discutir isso, né? Mas a maioria da população não está nesse lugar. E a desconstrução desses estereótipos, né, é o que vem se fazendo, né? As populações, as comunidades tomarem o seu direito, tomarem posse do seu direito, né? Do seu direito de denúncia, do seu direito de registro de queixa-crime, sabe, não deixar que a coisa seja banalizada, mas seja compreendida de forma séria, né? Então, tomar o direito e tomar de posse do seu direito é tomar o seu lugar social. Então, é um movimento que é individual, é coletivo, é individual, é coletivo, que precisa ser feito cotidianamente, né? Porque enquanto isso enquanto a gente se cala, quando você se cala, ou você evita a discussão, ou você desvia, você está saindo do seu lugar e dando para o outro. Então, é tomar posse desse direito do caminho, além da educação, além da múltipla linguagem, da desconstrução, né? E por exemplo, nós estamos falando de ambientes e espaços sociais, né? Que nós temos a oportunidade de trabalhar isso em espaços pedagógicos, né? Toda vez que a gente inicia um ano, tem uma parada, se para fazer uma capacitação de professores. Nós vamos fazer a capacitação de professores de questões relacionais, né? De relacionamento, de convivência, né? E discutir isso. Eu acho que esse é o caminho. Obrigada. Antônio Jefferson, não sei se tu queres abordar um pouquinho essa questão. Olha, também. eu acho que o Jaime falou muito bem, mas eu insisto sempre, eu acho que a educação, como ele também disse, assim, é o caminho. Eu também acho que, embora a nossa carga horária de docentes e a desvalorização, a sobrecarga de trabalho seja muito, me incomoda, às vezes, um certo discurso de eu não tive essas temáticas na minha graduação. Eu não sei como lidar. Nós sabemos que, assim como todo profissional, a diferença é que a gente ganha menos, às vezes, do que alguns outros, o bom profissional, ele morre estudando. Ele não está acabado, não está pronto. A graduação hoje, e eu não estou falando de titulação, mestrado, doutorado, isso não assegura um trabalho efetivo pedagógico. Não é isso. Estou dizendo de estudo, de busca, de interesse sobre as temáticas que está ali, né? A gente não dizer sobre gênero ou sexualidade não vai deixar de existir na sala de aula. Ela está no celular dos meninos e meninas, elas estão no banheiro. Assim, é uma experiência, inclusive, que eu convido os professores a fazer, e as professoras. Vão no banheiro, para vocês verem os escritos que estão lá sobre gênero e sexualidade, né? É mostrar para os pais que o que a escola não tem que alfabetizar só no aspecto de leitura e escrita, mas a alfabetização completa, né? Uma alfabetização que contemple tudo isso. Porque se a escola não sistematiza esses conhecimentos sobre essas temáticas, as crianças vão ser alfabetizadas de outra forma.
voltando à formação, né? O Pedro Demo fala muito sobre a importância da formação continuada de nós, professores, e eu acho que é esse o caminho. Então, eu não tive na minha graduação, mas eu tenho que correr atrás, eu tenho que aproveitar toda a oportunidade que tem, porque às vezes me incomoda muito o discurso de reclamar de não teve, do que aproveitar do que está tendo. Então, a gente tem muitas lives e muitos vídeos no YouTube, e hoje você coloca, acelera o vídeo, vai para o banheiro, escuta, para a gente aprender a lidar, para que a gente não reproduza, muitas vezes, inclusive violências, achando que está superando o preconceito. Por exemplo, um convite que eu faço sempre é a gente nunca pensar que a ideia é tolerância ou inclusão, no sentido de que essas duas palavras devem ser problematizadas, porque a tolerância parece que eu estou no lugar que eu sou, novamente, a norma, o correto, o certo, o padrão, e eu estou te incluindo, te tolerando, tu que é o desviado. Ora, isso é um discurso que a escola... Essa inclusão perversa, né? Que é uma inclusão para a exclusão. É a ideia de inclusão dentro de um processo que desenha muito mais a diferença e a inferioridade. Sim. E também o professor, ele não pode ser cúmplice de violência. Então, ele não pode fazer vista grossa para as microviolências, por micromachismo, né? E isso não tem que ser pauta só, por exemplo, da galera de humanas, né? Porque às vezes os colegas, como o professor já me falou, assim, ele é professor do curso de administração também, e também toca nesses assuntos, né? Isso é uma pauta que tem que estar na agenda de todos os professores, de todos os docentes. E às vezes eu sinto que os colegas querem empurrar isso para tu que é da história, tu que é professor de literatura. Não, isso é obrigação de todo professor. E como diz o CEF, né, assim, não dá mais para dizer e aguentar o professor dizendo que não sabe mais, que não sabe falar sobre gênero e sexualidade. E um outro aspecto é lembrar que a gente vive em um estado, uma república que tem ideais. Então, o professor, enquanto agente público, ele tem ideais a serem cumpridos. A gente vive em um país laico, isso também tem que ser sempre lembrado, né? A gente é laico em relação, por exemplo, à França. A laicidade aqui veio antes do que a França, e a gente precisa avançar muito, porque o aspecto religioso no nosso país é um outro entrave, e a gente sabe que quando o Estado e a Igreja se unem, não dá certo, a história nos aponta que não. Então, todas essas questões elas devem ser lembradas para que haja um trabalho em sala de aula livre dessas questões, porque vivemos em uma república ainda, e tomara que assim permaneça laica, e que todo sujeito e toda sujeita tem direito de viver suas diferenças, suas singularidades, suas identidades de gênero e sexual. Muito obrigada. Então, vamos nos direcionando para o encerramento, né? Não sei, André, se queres fazer alguma colocação. Só quero agradecer a fala do Jaime, a fala do Antônio, né? E pensar que a gente tem nesse momento essa pluralidade de masculinidades, em que eu vou ter homens grávidos, eu vou ter homens que menstruam, eu vou ter uma diversidade que são corpos que vivem dentro do espaço escolar e que muitas vezes sofrem muitas interdições. Então, a escola, ela pode ser um espaço de respiro, um espaço de conforto para a existência e resistência dessas pessoas. Obrigado a fala de vocês. Obrigado, Eugênio. Muito obrigado a todos e todas, todos os presentes, todos os campos aqui presentes, aos nossos palestrantes, né, que abrilhantaram a noite de hoje. Foi um excelente debate, né? Pena que a gente não tem mais tempo, né? Mas vamos ter próximos outros debates, outros tantos, porque pensamos que, como vocês mesmo disseram aqui, temos que falar sempre sobre o assunto. Esse assunto, né, tem que estar em pauta sempre. E temos que debater incansavelmente com os estudantes, com os professores, com toda a comunidade acadêmica, né, para que todos, como vocês bem falaram, sejam contra a violência, contra o machismo, né, contra a misoginia, enfim, acho que estamos no caminho com a construção de uma política, né, que esperamos seja o mais democrática possível, que envolva toda a nossa coletividade, uma política de enfrentamento
ao assédio e todas as formas de violência dentro do nosso instituto, né? Muito obrigada, então, a todos e todas as nossas intérpretes de Libras, que fizeram um excelente trabalho também aqui na noite de hoje. Muito obrigada, né? E os campos, né, aqui presentes, eu acho que eu já citei quase todos. Acho que faltou Gravataí, né, que se manifestou aqui, que eu acho que eu não tinha citado, tá? Muito obrigada, então, e nos acompanhe no próximo mês, estaremos divulgando uma live sobre feminismos. A data ainda está sendo, vamos confirmar a data, mas vai ser no mês de julho, né? E eu acho que é isso. Eu gostaria só de me despedir de vocês, dizer da alegria de estar. Eu tenho um carinho grande pelo IFSU, como eu falei, conheci o Instituto o campus de Bagé, e parabenizar novamente por todas as ações, né? Eu acho que esse é o caminho. São ações como essas, como mudança do nome, o nome social que vocês têm, a portaria que eu sei, aquela que eu citei sobre a linguagem não sexista, são ações que vão construindo uma realidade nova, que é bom para todo mundo, não é só para o gay, não é só para a mulher, é para todo mundo. Agradecer o convite, dizer que foi um prazer ouvir o professor Jaime, reencontrar o professor André mesmo virtualmente, e as intérpretes, muito obrigado, desculpa, eu sei que eu dou trabalho, sempre já fui muito puxada a orelha por conta de falar rápido, obrigado às meninas, Eugênia, todo mundo, e me colocar à disposição para os outros campos, para as demais turmas. Eu acho que a gente tem que estar sempre construindo juntos, porque eu termino sempre dizendo que o mundo começou a dar errado quando a gente estava tão bem dizendo que ninguém larga a mão de ninguém e começou a dizer ele e ela que lute. Eu sou muito defensor de que ninguém larga a mão de ninguém, mesmo que agora virtualmente, porque juntos somos muito mais fortes na construção de um mundo melhor. Um abraço para todos, fiquem bem, se cuidem, usem máscaras e fiquem em casa se puder. Um abraço. Olá, pessoal, eu também gostaria de agradecer o convite, dizer que foi um prazer, uma honra estar conversando com vocês. Professor Antônio Jefferson, prazer em conhecer você, conhecer o seu trabalho, né? Gostaria de lembrar a vocês que o ambiente educacional é um ambiente, né, de reprodução ideológica e é também um espaço de contradição. E se é um espaço de contradição, é um espaço de transformação social, que é um espaço que nós devemos ocupar e trabalhar para essa transformação, né? Para essa mudança de consciência. Agradeço imensamente novamente, fico à disposição dos colegas se precisarem, se quiserem conversar num outro momento, né? Que é sempre enriquecedor fazer essas trocas. Muito obrigado, uma ótima noite a todos e até um outro momento. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Tá. Obrigada.